O mundo espiritual ainda tão desconhecido está bem perto de nós. O conhecimento que nos foi legado por Allan Kardec e outros grandes vultos permite-nos hoje entender e nos preparar. O mundo espiritual é a nossa verdadeira casa. Sejam todos bem-vindos. Como é que uma pessoa pode começar a despertar? É o tema do vídeo de hoje, amigos. Olá, seja bem-vindo aqui ao canal A Resposta Está na Estrela. Chamo José Manuel e neste vídeo vou falar um bocadinho sobre como é que nós podemos começar a despertar, sempre de acordo com a doutrina espírita. Nós vivemos num mundo cheio de ruído. Eu gosto sempre de pensar desta forma porque, se virmos bem, quase que não temos tempo sequer para pensar um bocadinho, para refletir, para escutar até o nosso próprio silêncio. Mas há alturas que pode-vos acontecer, até nesse silêncio ou no meio, por exemplo, de um pensamento, eu sentir que, e até pensar que, será que há alguma coisa para além de, ou seja, deixar um bocadinho a nossa visão materialista e começar a pensar, será que há alguma coisa para além disso? E se nós pensarmos dessa forma, eu chego a uma situação em que me posso começar a questionar, por exemplo, quem é que eu sou, qual é o meu papel aqui, qual é a minha missão aqui, o que é que eu estou a fazer. Quantas vezes, amigos, é que já pensaram de que a vida tem que ser algo mais do que isto? E o que é que eu falo com isto? Com o estarmos, o nascermos, o crescermos, o evoluirmos e depois o morrermos. Não acham de alguma forma que tem que haver mais qualquer coisa além disso? Eu posso, por exemplo, pensar qual é o verdadeiro sentido da minha vida. Tantas vezes que eu observo pessoas que passam por experiências completamente diferentes da minha e depois até posso pensar, mas porquê é que essa pessoa passou por essa experiência e eu estou a passar por outra experiência? Ou seja, de um dia para o outro eu posso começar a questionar-me e quando eu me questiono quer dizer que provavelmente poderá haver mais qualquer coisa. E quando eu começo-me a questionar se será que há mais qualquer coisa, eu penso, mas e será que tudo acaba quando eu morro? Será que tudo acaba nesse dia ou será que há mais qualquer coisa? Eu claro que posso pensar que poderá haver alguma coisa, mas eu posso nem sequer saber o que é que há, mas eu posso de alguma forma ter um sentimento, algo cá dentro, algo que começou a despertar e que me diz que provavelmente algo há a mais do que aquilo que eu vejo e também daquilo que eu fui ensinado a ver. Reparem, amigos, que nós ainda vivemos numa sociedade que nos ensina a ver, ou seja, quase que não nos deixa ver com os nossos próprios olhos. E quando eu tenho este tipo de pensamentos, quando de um momento para o outro eu comecei a ver realidades diferentes, a sentir realidades diferentes, eu provavelmente estarei a passar por um despertar. E que despertar é que é esse? É um despertar espiritual. Isso quer dizer que de alguma forma existe algo dentro de mim, que eu não sei dar o nome, mas algo dentro de mim que me liga a uma realidade que eu não consigo ver. Claro que se é uma realidade que eu não consigo ver, eu tenho aqui duas hipóteses. É, se eu não vejo, posso acreditar, mas também posso, se eu não vejo, posso acreditar e estudar. E atenção que este despertar pode bater a nossa vida a qualquer hora e pode inclusive nos levar a situações da vida em que tudo é alterado. Vou dar aqui um exemplo. Imaginem, por exemplo, terem uma vida dita normal, a partir de uma altura da vossa vida começou ali um despertar espiritual e vocês dedicaram-se ao estudo, dedicaram-se a tentar conhecer e questionar-se o que é que está ali. Não é limitar-me a ouvir o que as pessoas dizem, mas é eu questionar-me e eu ir à procura das respostas
e de um momento para o outro, como que num passe de magia, que não é bem assim, mas era só para dar a ideia, eu passo a ter contacto mesmo visível com o mundo espiritual e eu pergunto-me onde é que estará esse mundo. E quando eu começo a sentir este tipo de despertar, é importante ir à procura de respostas. A doutrina espírita, que é na prática uma doutrina feita a partir daquilo que os espíritos disseram, e neste caso aqui ao codificador, Allan Kardec, a doutrina espírita vem-nos então mostrar um caminho diferente, vem-nos falar de como é que as coisas funcionam, como é que a nossa vida funciona, seja ela a vida material, esta vida enquanto temos um corpo material, um corpo de carne, e a vida espiritual. E a partir daqui, com a doutrina espírita, vem-nos dizer qual é a relação que existe entre uma situação e outra, e a partir daí garanto-os amigos que a vida fica com os horizontes diferentes, a realidade fica diferente, nós sentimos-nos tão pequenos. Isto porquê? Porque achávamos que a vida era única e a nossa vida era para ser aproveitada o melhor possível, muitas vezes fazendo coisas que não nos acrescentam, mas depois com a doutrina espírita e com os ensinamentos que foram transmitidos pelos espíritos, nós ficamos a pensar que mal eu estou a aproveitar esta vida, esta reencarnação. Segundo a doutrina espírita, o espírito é imortal, ou seja, desde o momento que foi criado, ele segue um conjunto de reencarnações que lhe serão úteis também para crescer espiritualmente e moralmente. Mas então quer dizer que o espírito, por exemplo, não encarna e depois, por exemplo, numa vida que teve 80 anos, ele só viveu 80 anos. Não, não é isso, amigo. Ele reencarna N vidas sequenciais para que no final delas, e estamos a falar de muitas vidas, no final delas ele possa então ser um espírito perfeito, um espírito de luz. Mas a caminhada é difícil, as escadas para subir são os degraus cada vez maiores, e é importante pensarmos que a nível espiritual nós continuamos sempre neste processo de evolução. Este despertar espiritual pode acontecer de várias formas, mas não se esqueçam o seguinte: nós somos espíritos imortais, ou seja, a nossa verdadeira casa é sempre o mundo espiritual. Nós estamos aqui como se fosse numa escola, viemos aqui aproveitar para aprender mais qualquer coisa, mas este despertar espiritual pode acontecer numa altura da nossa vida e pode ser também uma ligação ao mundo espiritual que é a nossa verdadeira casa. Se eu estou então aqui encarnado a passar esta experiência terrena, ou seja, a experiência material, eu posso chegar a uma altura da minha vida em que, depois de se calhar ter pensado sempre muito no trabalho, ter pensado no dinheiro, nos bens, na casa, na aparência, nos amigos, no sucesso, eu chego ali a uma situação em que penso, mas espera aí, isto não me preenche. Há qualquer coisa, é como se tivesse existido ali um clique no meu cérebro e que me disse que o caminho não é esse. Eu posso ter ter feito mal as escolhas, porque nós temos sempre o livre-arbítrio, ou seja, podemos escolher o que é que queremos, mas eu posso momentaneamente não ter feito as melhores escolhas, e então, como eu não fiz as melhores escolhas, eu tenho um despertar espiritual mais tardio, mas estamos sempre a tempo, se eu tivesse despertar espiritual naquele momento, por alguma razão foi, mas eu vou sempre a tempo de corrigir, porque é importante corrigir as falhas. E que falhas é que são essas? São aquelas falhas que todos sabemos: é o orgulho, é a inveja, é a maldicência, é a falta de caridade, é a falta de humildade, é tudo isso. Nós estamos sempre na altura de corrigir, independentemente de podermos ter usado esta reencarnação, metade da nossa vida mal usada. Mas o despertar espiritual também pode vir numa outra situação que até atinge muito uma grande maioria. Ele vem através da dor. O que é que aconteceu? Nós, por alguma razão, passamos um processo de dor, independentemente de qual é que seja a sua origem, mas foi a partir dessa dor, desse processo de dor, que se despertou. É como se uma janela, uma nova realidade se tivesse aberto na nossa vida, e quando isso acontece, nós temos a oportunidade de dar um salto bem grande, porque nos foi dada essa oportunidade
oportunidade. Claro que podem pensar, mas eu estou numa dor profunda, como é que eu posso ter esse despertar? Muitas vezes nós estamos rodeados da própria dor, ou seja, a dor ofusca-nos, a dor faz com que nós não tenhamos a capacidade de escutar, até ter essa paz, e muitas vezes perdemos essa oportunidade, mas grande parte das pessoas que entram num despertar espiritual vem através sempre da dor. E estas situações de dor que eu falava podem incluir, por exemplo, uma perda de alguém, uma separação, uma doença, uma perda de um trabalho, uma dificuldade financeira, uma grande desilusão, etc. A dor pode vir de várias formas. Mas nós, grande parte das vezes, temos uma vida boa, não temos uma vida com grandes problemas, nós temos um trabalho que nos sustenta, temos amigos, temos as nossas oportunidades de lazer, temos a nossa televisão, etc. E grande parte das vezes tudo isso preenche-nos. Só que há alturas que bate, não tem que bater a toda a gente, mas pode bater a pessoas que não se sentem preenchidas com isso. Muitas vezes nós vamos às redes sociais e parece que quem é feliz é sempre quem demonstra que tem muito dinheiro e que tem um bom carro e uma boa casa e uma boa vida, mas nós também temos que acreditar que provavelmente essas pessoas só fazem esses conteúdos para poder mostrar alguma coisa que no fundo não têm, ou seja, internamente têm um vazio. Estas oportunidades de dor abrem-nos portas. Claro que enquanto eu estiver mergulhado nessa dor, eu pouco posso fazer, que é natural, nós somos humanos ainda, temos aqui um invólucro material, mas quando eu depois, mais ou menos, essa situação de dor vai acalmando, eu posso me perguntar a mim próprio o que é que eu posso aprender com esta dor. Que ensinamento é que esta dor me pode trazer, como é que eu, por exemplo, posso ser uma pessoa melhor depois deste processo de dor. Há que fazer sempre uma análise. Eu também posso pensar, estava-me a lembrar agora que como é que eu consigo, às vezes quando eu tenho essa dor por um sofrimento, como é que eu posso continuar a voltar a amar? É importante eu pensar que foi uma lição, foi um aprendizado, mas que é importante que eu aprendi e posso continuar a amar. Não quer dizer que eu tenha que voltar a amar, mas também é importante eu pensar que não tenho que endurecer e, acima de tudo, o meu coração não pode estar frio. Este despertar espiritual é muito importante e quando ele acontece é muito importante deixarmos de olhar tanto para fora, mas passarmos a olhar mais para dentro. Nós vamos então olhar para nós próprios, vamos ver que erros é que temos, aquilo que achamos que não está bem, aquilo que podemos fazer e que podemos fazer melhor. Temos que pensar tantas vezes como somos egoístas e pode alguém estar ao nosso lado, mas achamos que primeiro estou eu e os outros que se resolvam, e todas essas situações são importantes. Quando elas acontecem com um despertar espiritual, estamos então num verdadeiro caminho. Quando eu faço essa introspecção, quando eu olho para mim próprio, eu posso, por exemplo, analisar como é que eu reajo, por exemplo, quando sou contrariado com alguém, como é que eu reajo, por exemplo, se estou numa situação em que tenho que perdoar alguém, será que eu consigo perdoar? Será que eu consigo sentir inveja e deixar de sentir, ou pelo menos não ser tão importante? Será que, por exemplo, eu tenho uma necessidade de aprovação sempre dos outros? Será? É esse tipo de perguntas que nós, a pouco e pouco, também temos que analisar em nós, porque o despertar espiritual é sempre uma oportunidade. Este despertar espiritual não deve nos fazer sentir superiores, é sempre uma oportunidade de mudarmos. Se sentirem que estão neste processo ou que de um momento para o outro é como se algo estivesse a bater à porta que não identificam, é uma boa oportunidade de fazermos correções, porque quando nós fazemos essas correções estamos a crescer moralmente e espiritualmente também.
Uma vez mais agradeço a vossa presença aqui em mais este vídeo. Se gostaram, puderem deixar um gosto, nós agradecemos. Se puderem também compartilhar, é sempre aquele ato de caridade que nós sempre dizemos. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar também em baixo nos comentários do vídeo do YouTube que eu respondo. Se tiverem alguma dúvida mais pessoal, podem também me dirigir uma mensagem privada que eu estou aqui para ajudar. Portanto, também pensarem sempre que se estiverem a passar por um despertar espiritual, nós não temos que ter medo, porque estamos aqui todos a ajudar. Eu estou aqui semanalmente, diariamente, a criar conteúdos, a vos apoiar. É importante a vos apoiar. Não se sintam perdidos. Se gostaram dos nossos conteúdos, estamos sempre presentes nas outras redes sociais, sempre com o nome A Resposta Está na Estrela, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. Muito obrigado, amigos, e até à próxima.